Bem-vindo de volta. Hoje estamos com Pepe Escobar, jornalista e escritor. Obrigado por voltar ao programa. É bom ver você de novo. Sempre um prazer, Glenn. E saudações aqui do Sudeste Asiático, budista e tranquilo. Bom, acho que a primeira vez que a gente se encontrou pessoalmente foi em Moscou. Eu trabalhava lá faz alguns anos. Pois é, parece que foi há uma eternidade. Mas eu estava lá num departamento voltado para a iniciativa da Grande Eurásia. Basicamente, o projeto da Rússia para integrar sua economia por meio de indústrias, corredores físicos e instrumentos financeiros, que vão da China até a Índia e o Irã. E você, como jornalista, também vinha acompanhando esse tema. Então, sim, faz tempo. Mas toda essa iniciativa é vista como um esforço para, essencialmente, reorganizar a arquitetura econômica internacional. E, claro, Rússia e China costumam formar o núcleo disso, mas Índia, Irã e vários outros países também têm interesse nessa arquitetura econômica multipolar. Eu pensei que um bom ponto de partida para a nossa conversa hoje seria te perguntar: como você enxerga o papel do Irã em tudo isso, nesse conjunto? Bom, mudando um pouco de assunto, mas nem tanto assim em relação à guerra, Glenn, essa é uma das minhas colunas mais recentes desta semana. Eu te enviei uma cópia, que é uma atualização do que eu chamei anos atrás de a Guerra dos Corredores de Conectividade. Basicamente, a gente tem todos esses corredores de conectividade que fazem parte da nova Rota da Seda, a iniciativa do Cinturão e Rota. São pelo menos 6 deles, talvez 7, na verdade, incluindo a Rota da Seda Marítima, que vai de leste a oeste, e tem também o eixo Norte-Sul, o Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul, que passa pelos BRICS, Rússia, Irã e Índia, algo que eu tive o privilégio de acompanhar no ano passado quando estávamos no Irã ao mesmo tempo. E eu me lembro bem, eles estavam o tempo todo muito ocupados, conversando sobre isso. Do meu lado, eu estava trabalhando nesse documentário, que é o primeiro do mundo em inglês sobre o corredor. E a gente teve muita sorte porque tivemos acesso total, todas as autorizações. Então pudemos ir do Mar Cáspio até Bandar Abbas, no Golfo Pérsico, e depois até Chabahar, no Mar de Omã, para ver tudo. E principalmente o que ainda falta, os problemas, claro, e os desafios. Eu conversei com alguns comerciantes de altíssimo nível e analistas geopolíticos no Irã sobre isso. Esse é um dos novos corredores mais importantes do futuro, de norte a sul, atravessando a Eurásia, contornando o sistema SWIFT e as sanções. E ainda existem mais 2 corredores. Olha, eu nem diria que esses projetos estão em andamento. Por enquanto, são mais como sonhos distantes. Um deles é o IMEC. E até o nome é meio enganoso, porque não se trata só do corredor Índia-Oriente Médio. Na verdade, é o corredor Israel, Arábia Saudita, Emirados, Europa-Índia. A ideia é transformar o porto de Haifa num ponto comercial estratégico, ligando o mundo árabe, a Europa e a Índia. Mas do jeito que as coisas estão, dá para dizer que isso morreu. E na prática, até a própria Arábia Saudita está praticamente nisso, sem dizer abertamente, claro. E aí entram os turcos. Como você sabe muito bem, Glenn, eles estão sempre se precavendo, sempre jogando dos 2 lados. Tanto que estão até ressuscitando, veja só, uma ideia antiga lá do fim dos anos 2000, começo dos anos 2010, um gasoduto vindo do Catar. Por todo o mundo árabe até a Turquia, eles poderiam vender o gás do Catar para a Europa. Por enquanto, isso ainda é só um sonho distante. Então, nessa coluna eu tento analisar os prós e contras desses 4 corredores. Mas a lógica é a mesma. O século XXI vai ser uma guerra de corredores de conectividade no centro do desenvolvimento e da integração da Eurásia. Pois é, alguns diriam que boa parte dos últimos 200 anos girou em torno de guerras por conectividade. No começo do século XIX, por exemplo, a gente sabe que quando os russos começaram a se expandir do centro em direção à periferia,
Isso acabou colocando eles em confronto com a Índia britânica. E é aí que entra a teoria de Mackinder, a ideia de que existem potências terrestres se conectando em oposição às potências marítimas. E claro, no século XX, isso continuou de outras formas. É interessante porque se a gente olha os documentos estratégicos, dá para ver que para os Estados Unidos e para o Reino Unido, o argumento de poder global sempre foi baseado no controle dos mares. É assim que eles conectam o mundo. E aí as potências terrestres, a Rússia, no pior cenário, conectada com a Alemanha, ou ainda pior, com a China, começariam a rivalizar com as potências marítimas. Isso sempre foi um ponto central da geopolítica. E parece que ainda estamos nesse jogo. Se a gente olhar, por exemplo, para o oleoduto BTC, eu lembro que nos anos 2000 isso era um assunto enorme. O Baku-Tbilisi-Ceyhan era uma forma dos europeus passarem por baixo da Rússia e por cima do Irã. Exatamente. Até mesmo conectar a Ucrânia à órbita da OTAN era uma maneira de fazer o país de trânsito de energia se alinhar com os consumidores de energia contra o produtor, que é a Rússia. Então parece que já estamos bem fundo nessa guerra de conectividade. Mas o que você acha que pode ser a consequência mais ampla do que está acontecendo agora nessa guerra com o Irã? Olha, eu diria que a principal questão é o que vai acontecer com o corredor internacional de transporte Norte-Sul. A Rússia está profundamente envolvida. Eles estão ajudando a financiar ferrovias dentro do Irã. Podem até financiar uma ferrovia contornando o Mar Cáspio, pelo lado esquerdo do Cáspio, porque os russos acham que vai ser muito mais rápido. Eles estão tentando modernizar a estrutura portuária iraniana no Cáspio. E eles têm razão, Glenn. Eu estive no porto de Bandar Anzali, no Cáspio, e aquilo parou nos anos 70. Tem muito trabalho pela frente. Então, quando começarem a receber, por exemplo, grandes navios de carga vindos de Astrakhan, eu vi alguns navios de Astrakhan no porto, mas eram pequenos, não grandes cargueiros. Isso é essencial. E o que a Índia vai fazer? Todo mundo está fazendo a mesma pergunta. E a relação entre o Irã e a Índia, como fica quando 2 dias antes do ataque de decapitação, em 28 de fevereiro, o Modi estava sendo recebido em Israel e eles vieram com aquele papo de terra-mãe e terra-pai? Isso é um grande problema, porque a Índia é um dos principais investidores em Chabahar. Quando eu estive em Chabahar, foi fascinante. Conversei com as autoridades do porto, eles me disseram, tá vendo aqueles guindastes ali? Foram comprados e pagos pela Índia. Eles estão investindo. Está um pouco parado no momento, isso foi no ano passado, mas prometeram que em alguns meses vão ajudar a desenvolver todas as partes do porto. O porto está se expandindo muito, mas muito rápido. É realmente impressionante. Me lembra Shenzhen há uns 30 e poucos anos, só para dar uma ideia. Então o que vai acontecer? Os chineses, claro, olham para Chabahar e dizem, olha, a gente pode ir até lá e em 10 minutos você tem tudo o que precisa. E eles me disseram, veja, nós chineses sempre temos cargas chinesas. Na verdade eu vi 2 enquanto estava lá. A maioria vai para Bandar Abbas, mas algumas vão para Chabahar. Por exemplo, quando são mercadorias que vão ser vendidas no leste do Irã, ou que podem ser vendidas no próprio Irã ou no Afeganistão. Tem uma estrada muito boa, recém-concluída, que vai de Chabahar até a fronteira entre o Afeganistão e o Irã. Então, os chineses, há uma grande possibilidade de que eles acabem assumindo o controle de Chabahar. Vai ser mais uma conexão na chamada corrente de pérolas de portos deles. E o curioso é que fica bem perto de Gwadar, o que é impressionante. A distância entre Chabahar e Gwadar é de uns 80 quilômetros, só atravessando a fronteira. São praticamente portos irmãos. Então a China poderia usar os dois com facilidade. Eles já estão usando Gwadar, claro. Agora, a grande questão é o que vai acontecer com o corredor Norte-Sul. E nem chegamos a falar do corredor de conectividade russo, que é um corredor talassocrático, a rota marítima do norte, que os chineses chamam de Rota da Seda do Ártico.
that the Chinese call the Arctic Silk Road. This is a corridor that the Esse é um corredor que o Nordeste Asiático, especialmente a Coreia do Sul, tem um enorme interesse. A gente vê isso claramente nas discussões que acontecem na Rússia, tanto durante o Fórum de Vladivostok quanto em São Petersburgo. Daqui a mais ou menos 2 meses, na verdade um pouco menos que isso, vamos ter a mesma discussão em São Petersburgo. E claro, os países do Sudeste Asiático também estão interessados em usar esse corredor, porque o Sudeste Asiático pode se conectar a Vladivostok. A partir daí você segue pela rota do Mar do Norte e chega a Murmansk, e aí você está praticamente na Europa. and you arrive in Murmansk and you are almost in Europe. So these are it was not Então esses são, bom, isso não fazia parte da coluna, claro, mas esses são os 2 novos corredores de conectividade mais importantes, o Norte-Sul e a Rota do Mar do Norte. E claro, os chineses continuam ampliando o que já tem. Por exemplo, algo que também está na coluna. Eles finalmente concluíram a ferrovia China-Irã há apenas alguns meses. E adivinha o que os americanos fizeram? Bombardearam um trecho dessa ferrovia dentro do Irã 2 ou 3 semanas atrás. Isso é muito importante, porque ela parte de Xinjiang. Claro, tudo começa em Xinjiang, mas depois se espalha por toda parte. Passa pela Transiberiana, vai até o Cazaquistão, o corredor do meio. E esse aqui é particularmente interessante, porque passa por Xinjiang, Cazaquistão, Quirguistão, Turcomenistão. Depois cruza a fronteira no Turcomenistão, entra no Irã, e do Irã pode seguir para a Turquia. E da Turquia pode ir para a Europa. Para os chineses, esse é o corredor-chave. Essa estrada, essa ferrovia, desculpa, o trecho iraniano faz parte do que eles chamam de corredor leste-oeste. E é um dos corredores mais importantes das novas rotas da seda, da iniciativa Cinturão e Rota. Tá tudo aí, tudo interligado. E os países da Ásia Central também estão conectados com todos esses corredores. Então é importante para eles também, porque recebem mercadorias chinesas que ficam nos seus países e o restante segue adiante. Bom, levando isso em conta, você mencionou os ataques à conectividade chinesa, a ferrovia China-Irã, certo? Isso é algo bem importante. E eu também acho que a ligação com o Paquistão é fundamental. Quer dizer, se a gente acompanha essa conexão entre China e Paquistão com ferrovia e rodovia, chegando até o porto de Gwadar, que é um porto paquistanês operado pelos chineses, é uma infraestrutura realmente impressionante. A gente vê basicamente essa nova rota da seda recria o mundo como ele era antes de as potências marítimas europeias dominarem o planeta, há 500 anos. Mas como você mencionou, eu também percebi que os bombardeios dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã não atingiram só a infraestrutura chinesa, mas também partes das ferrovias que ligariam o corredor internacional de transporte norte-sul, Rússia, Irã, Índia. Então, parece que há uma guerra contra a multipolaridade aqui. Ou seja, claramente, esse parece ser um alvo central. Se mascamos de China sendo seed truth em wordport de Takistan ou waro afertiu, não. Glenn, na verdade, isso é uma guerra contra a multipolaridade. Não há dúvida. O alvo número 1, claro, é a China. Mas é uma guerra contra o Irã, contra a China, contra a interconexão, contra a integração eurasiana, contra a Rússia em outro nível, porque esse é o outro país em guerra lá em cima, e parece que nunca vai acabar. E também uma guerra contra os BRICS. Não há dúvida disso. Mas isso já tinha sido anunciado desde o começo do que chamam de Trump 2.0, quando ele começou a falar besteira sobre os BRICS. E até hoje não faz ideia do que os BRICS realmente são. Mas não importa, porque a única coisa que ficou gravada na cabeça dele, como se fosse de uma criança de 4 anos, foi: eles querem contornar o dólar americano. É só isso que ele entende. Então é guerra contra todo mundo. É o império do caos, da mentira, do saque, da pirataria, e a gente bombardeia todo mundo de quem não gosta.
This is the American foreign policy now, right? Essa é a política externa americana agora, certo? Então é claro que os chineses sabem que tudo isso é extremamente complicado, porque ainda não está claro, especialmente para nós estrangeiros. Mesmo quando temos acesso à China, quando conversamos com pessoas lá, eu vou voltar para a China no mês que vem de novo. Eu vim adiando por causa da guerra, mas uma das primeiras perguntas que eu faço para qualquer pessoa é: ok, o que é mais importante para vocês? O BRICS, a iniciativa do Cinturão e Rota, ou a nova Rota da Seda? E como essas coisas se conectam? E a segunda pergunta é: vocês têm plena consciência de que isso é uma guerra, especialmente contra vocês? Se a gente acompanha, digamos, uma mídia relativamente independente, como os nossos amigos do Guancha, em Xangai, e lê alguns dos melhores colaboradores deles, acadêmicos inclusive, eles não entram muito em detalhes, mas é mais ou menos por aí. They don't get into detail, but this is more or less, they understand that this is a war against China, of course. Eles entendem que isso é uma guerra contra a China, claro, e é uma guerra para tentar impedir que as fontes de energia cheguem até a China, algo que eles estão vendo acontecer agora com o bloqueio americano. Já existe todo aquele blá 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 sobre o Estreito de Malaca, o que é inevitável. Mas eles se prepararam para um possível bloqueio do Estreito de Malaca há pelo menos 20 anos. E é por isso que diversificaram suas fontes de energia. Então hoje, eles têm várias opções. Tem petróleo vindo do Cazaquistão, um gasoduto do Turcomenistão, outro de Mianmar, o gasoduto Força da Sibéria, que já está operando em plena capacidade, e em breve o Força da Sibéria 2. E claro, todo o esforço que eles fizeram para se diversificar internamente. Quando você viaja por Xinjiang, é impressionante. Você vê quilômetros e quilômetros, tudo eletrificado, florestas de painéis solares, turbinas eólicas, aquelas fazendas solares com postes que irradiam energia por centenas de quilômetros ao redor. E algo que eu aprendi com nossos contatos uigures. Xinjiang tem tanta energia que vende eletricidade para o resto da China. Isso explica porque a China hoje está, eu diria, entre 84% e 86% autossuficiente. Eles praticamente não precisam importar petróleo e gás. As importações ficam em torno de 13% e 14%. Não é muito, considerando as necessidades do país. Mas eles sabem que o Estreito de Malaca continua sendo uma situação muito, muito delicada. E agora, eu diria que ficou ainda mais complicada. It gets even more tricky, I would say. This deal. Esse acordo que o ministro da Defesa da Indonésia fez com o secretário de Guerra em Washington, assinado lá em Washington, aconteceu enquanto o Prabowo, o presidente, estava indo para a Rússia e passou 5 horas conversando com os russos. Isso mostra que a Indonésia está sempre tentando equilibrar os dois lados, mas eles não conseguem equilibrar tudo. Existe um limite para esse jogo de equilíbrio, porque os outros países do BRICS, especialmente a China, vão perguntar: o que vocês estão fazendo? Estão pensando em dar direito de sobrevoo para os americanos no nosso território indonésio? E ao mesmo tempo eles estão dizendo: olha, talvez a gente devesse monetizar o Estreito de Malaca. Então, agora existe essa ideia em Jacarta. Eles olharam o que aconteceu em Hormuz. O Estreito de Malaca é um trecho de águas territoriais muito estreito dividido entre Sumatra, na Indonésia, e a Malásia. Então os dois países podem cobrar uma taxa de passagem. Por que não? Tenho certeza de que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Tudo, claro, está mudando, mas isso vai ser especialmente importante. E claro, quem não gosta disso? Singapura. Mas Singapura não fica no Estreito de Malaca. O Estreito de Malaca fica mais ao norte. Singapura está na ponta sul da península da Malásia. Não tem nada a ver com Malaca. Malaca é uma questão entre a Malásia e a Indonésia. Então todas essas coisas estão avançando em paralelo. Está ficando cada vez mais complexo. Mas é um sistema completamente diferente e a gente ainda não sabe para onde isso vai. Só que o fator Malaca para a China é crucial. E tenho certeza de que eles vão pressionar bastante Jacarta por causa desse acordo de defesa com os americanos. So when the
Então, quando os Estados Unidos desenvolvem estratégias navais para, digamos, limitar o acesso confiável dos russos aos mares nas fronteiras ocidentais da Rússia, existem 3 mares que podem ser bloqueados: o Mar Negro, o Mar Báltico e o Ártico. Dá para ver que os Estados Unidos estão mirando nos 3. Isso fez parte do objetivo de derrubar o governo na Ucrânia, para enfraquecer a frota russa do Mar Negro. Basicamente, a ideia seria transformar o Mar Negro num lago da OTAN. E agora a OTAN fala abertamente em transformar o Mar Báltico num lago da OTAN também, desafiando a Rússia em Kaliningrado e, claro, trazendo a Suécia e a Finlândia para dentro da aliança. Eu acho que o ex-secretário-geral da OTAN, Rasmussen, chegou a dizer que eles poderiam impor um bloqueio em São Petersburgo se quisessem. Quer dizer, é uma linguagem meio agressiva. Um general americano disse que podemos invadir Kaliningrado e que a Rússia não pode fazer nada a respeito. E também dá para ver a militarização da Escandinávia e as ambições dos Estados Unidos de isolar os russos no Ártico. E sim, no geral, eu acho que isso também faz parte do objetivo de tomar a Groenlândia. Então, sabe, eles estão indo para cima dos russos. Mas quando não querem enfrentar os chineses, existe a questão da cadeia dupla de ilhas, que é importante. Mas em todos os documentos americanos, e isso já vem desde o século XIX, há muito tempo, e também nos documentos chineses, sempre existe um destaque especial para o Estreito de Malaca. Eles veem esse ponto como o lugar por onde os Estados Unidos tentariam cortar ou interromper a conexão da China com o resto do mundo. Então, como você mencionou, fechar a passagem entre a Indonésia e a Malásia, acho que na parte mais estreita tem, sei lá, uns 2,8 quilômetros, algo assim. É bem estreito. Fácil de bloquear. Mas como você vê a gente caminhando para isso, para uma guerra em torno de Malaca? Você acha que isso pode virar uma guerra de verdade? Quer dizer, você vê alguma ligação entre o Irã e Malaca, basicamente? Já tem, Glenn. Você viu que eles abordaram um navio iraniano não muito longe do Estreito de Malaca? Então, sabe, isso provavelmente é um recado, né? Essa é uma operação do Indo-Pacom. E eu estava brincando com algumas pessoas, dizendo que basicamente essa força-tarefa americana, ou essa armada invencível, é covarde, porque eles não estão no Golfo de Omã, estão no Mar da Arábia ou no sul do Oceano Índico. Estão muito, muito longe do Golfo Pérsico ou do Mar de Omã. Eu estava brincando que isso já é uma operação do Indo-Pacom, bem mais do que do CENTCOM. E aí, quando você vê que eles já apreenderam um navio na área do Indo-Pacom, é aí que começa. Isso é só o começo. Os chineses, com certeza, estão horrorizados com isso. Até agora, eu não consegui ler nenhuma análise mais profunda. Talvez exista alguma coisa nos canais militares chineses, só em chinês, no Weibo ou no WeChat, sei lá. É possível. Então é algo que eu quero tentar fazer nos próximos dias. Mas obviamente eles estão horrorizados porque é exatamente o que eles vêm pensando desde o começo dos anos 2000, quando começaram aquela diversificação muito bem coordenada. Mesmo assim, todo o petróleo que eles importam do Golfo Pérsico precisa passar por Malaca. Eles não têm como escapar disso. Por exemplo, eles estavam pensando em Gwadar. For instance, they were thinking about Gwadar, because Gwadar they could build. Porque Gwadar, eles poderiam construir, sim, é algo que eles têm capacidade para fazer. Mas isso custaria muito dinheiro e levaria muito tempo. Um oleoduto de Gwadar até Xinjiang, atravessando o Baloquistão e depois seguindo paralelo à rodovia Karakoram, seria uma obra de engenharia gigantesca. Sim, eles poderiam fazer, mas seria muito caro e demoraria bastante. Mesmo assim, a ideia continua lá. Ela ainda existe. Assim, eles conseguiriam contornar completamente Malaca. Essa é uma possibilidade. Mas claro, tudo depende, porque estamos, eu diria, umas 3 semanas da reunião entre Xi e Trump em Pequim. Vai acontecer no dia 14. And Trump in Beijing. It's going to be on the 14th. So obviously Trump is positioning himself to arrive. Então é claro que o Trump está se posicionando para chegar em Pequim com cartas fortes na mão.
inclusive cartas de extorsão, de intimidação, bem típico do governo Trump. Os chineses, como a gente sabe, são frios, calmos, controlados. Eles jogam Go. Isso quer dizer que eles cercam o adversário e pensam no longo prazo. Eles não jogam esse pôquer bobo que os americanos jogam. Mas, claro, eles estão preocupados. E é claro que estão, mesmo tendo uma reserva gigantesca, 1,3 bilhão de barris de petróleo guardados. É algo que a gente nem consegue imaginar. Mas eles têm. Eles acumularam isso. Eles estavam preparados para algo parecido com o que está acontecendo agora. They were ready for something similar to what's happening now. Not Malacca, but Hormuz as Malacca. Não é Malaca, Because e sim Hormuz, como Malaca, na verdade. Porque do jeito que está, não passa muito petróleo por Hormuz, por causa, claro, do segundo bloqueio. O primeiro, o bloqueio iraniano, nem chegou a ser um bloqueio de verdade. Era praticamente um vale-tudo para os cargueiros chineses. Agora, com o segundo, a coisa ficou mais complicada. Mas ainda não chegamos a um ponto realmente crítico. Será que essa armada invencível vai ter coragem de abordar um petroleiro chinês em águas internacionais? Eu acho que eles não vão correr esse risco. E os chineses também estão apostando nisso. Mas, claro, as quantidades que eles estão recebendo agora não chegam nem perto do que era antes. Era 1,3, 1,4 milhão por dia vindos do Irã, fora os outros, mais o petróleo da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes. plus the oil from Saudi and UAE. Como você disse, os chineses sabem o que está acontecendo. Eles veem o que está se passando. E existe esse processo gradual em que a gente vai avançando nessa direção. Primeiro vimos esse bloqueio parcial à Venezuela. E, de novo, os chineses percebem que fazem parte do alvo. Os americanos também não foram sutis nisso. Deixaram bem claro. Não é que a Venezuela precise se abrir aos Estados Unidos. É que precisa encerrar o comércio com os iranianos. E aí, claro, agora temos o bloqueio a Cuba, o sequestro de navios iranianos, atos de pirataria e o sequestro de navios russos. Então dá para ver isso como uma espécie de guerra de conectividade, por assim dizer. E considerando que os chineses se veem como rivais diretos dos Estados Unidos e que no fim das contas eles são o alvo principal, como você acha que a China vai reagir a essa situação? Porque eles costumam manter uma postura bem calma, né? Exactly. I'm very curious now to go to. Exatamente. Eu estou esperando. Estou bem curioso para ir para a China agora, porque decidi que vou. Acho que talvez exista um intervalo antes do Trump chegar, e esse vai ser o melhor momento para ir e começar a fazer perguntas por lá. E claro, enquanto o Trump estiver lá, também vai ser o momento perfeito para conversar. Como você sabe, falar oficialmente com autoridades chinesas dentro da China é algo extremamente complicado para nós, jornalistas e analistas estrangeiros. Mas, claro, a gente tem nossos contatos, no meu caso, contatos acadêmicos, ex-oficiais do Exército de Libertação Popular que já se aposentaram. E mesmo quando a conversa é em off, muitos deles falam, mas deixam claro, olha, tem que ser fora do registro. Sem problema. A gente sempre consegue pequenas informações, detalhes que você não vai encontrar na Xinhua, no Global Times, no China Daily e por aí vai. Mas por enquanto eles nem estão. É bem típico dos chineses. It's typical Chinese. They are reflecting upon it. So it's too early. Eles ainda estão refletindo sobre isso, então é cedo demais para falar. Mas claramente isso toca num ponto sensível. Malaca para eles é um assunto tabu e agora está ficando muito, muito próximo de casa. Com essa primeira apreensão relativamente pacífica, aparentemente não houve troca de tiros, ficou claro que era uma mensagem indo-paquistanesa, especialmente para a Marinha do Exército de Libertação Popular. E é por isso que isso é tão perigoso. Deixa eu te perguntar uma coisa, se você me permite, Glenn, considerando sua grande experiência na Rússia, como você vê a Rota do Mar do Norte sendo realmente implementada nos próximos anos? Quando você participa daquelas mesas redondas, em Vladivostok, por exemplo, eles dizem, olha, há muitos desafios, mas pode estar operacional em 2028, 2029. Você acha que isso é realista? It can be operational by 2028, 2029. Do you think that's realistic?
Bom, eu também já estive nesses fóruns econômicos do leste, em Vladivostok, e participei de alguns painéis lá. E olha, existe um cronograma. Eu não tenho certeza se eles vão conseguir colocar tudo para funcionar até lá. De novo, por um lado, é uma grande vantagem competitiva, porque o corredor ártico da Rússia, quer dizer, ele conecta a Europa com a Ásia pelo Ártico, economiza muito tempo e dinheiro. Então é uma rota marítima internacional muito competitiva. E vai ser praticamente a única no mundo que não é dominada pela Marinha dos Estados Unidos. Isso traz muitos benefícios. E mesmo que os Estados Unidos tentassem forçar a entrada, digamos assim, seria preciso ter portos de busca e resgate, toda essa infraestrutura ao longo da costa ártica russa. Então, não tem como realmente contornar os russos nessa região. Então, os russos têm uma grande... E também, por causa da relação com a China, às vezes dá a impressão de que eles ficam um pouco inquietos, porque acabam sendo mais dependentes da China do que a China é da Rússia. Os russos lidam com isso, mantendo um certo grau de autonomia estratégica e também diversificando suas parcerias. Como a gente viu no Ártico, eles fazem questão de não convidar só os chineses, mas também os indianos, os sul-coreanos. Isso mesmo, os indianos. Exatamente. E como os portos e toda a infraestrutura são território soberano russo, isso cria um equilíbrio maior na relação com os chineses. Então, de certa forma, tem todos os ingredientes para ser um bom projeto. Mas, dito isso, também tem seus limites. Quer dizer, o Ártico não pode se tornar o principal corredor. É simplesmente um entre muitos, o que permite que os países se diversifiquem. E, de novo, acho que muita gente vê isso como algo que daria à Rússia um tipo de controle sufocante. Mas eu acho que isso é exagerado, porque o volume de tráfego nunca vai chegar a esse ponto. Na verdade, ter mais corredores impede que outros países usem esses corredores como arma, porque aí as pessoas deixam de confiar neles. Então, os russos têm interesse em manter o corredor aberto, para que ele continue sendo confiável. Mas ele nunca vai ser tão poderoso, em termos de tráfego, a ponto de representar uma ameaça ou dar poder demais à Rússia. No geral, parece um projeto bem razoável. Mas ainda assim, a estratégia hegemônica dos Estados Unidos sempre se baseou e continua se baseando na supremacia marítima. Isso significa duas coisas. Todos os oceanos precisam estar sob controle dos Estados Unidos. E também é preciso reduzir a conectividade física. Então é importante garantir que a Alemanha fique isolada da Rússia. Sabe, com o bombardeio do Nord Stream, tudo isso foi alcançado. É preciso garantir que os chineses fiquem separados dos russos, que os russos fiquem separados dos indianos e que a Turquia também fique isolada da Rússia. Então é basicamente dividir para governar. Acho que é assim que as potências marítimas agem. E se você olhar para o estudioso conservador russo Savitsky e outros, lá nos anos 1920, eles deixaram isso bem claro. É por isso que eles veem as potências marítimas como naturalmente imperialistas, porque só conseguem dominar se dividirem. E tinham a visão de que as potências terrestres da Eurásia só poderiam se tornar competitivas se cooperassem. Porque, sim, a China é mais poderosa, mas os objetivos da China não podem ser alcançados sem cooperação com a Índia, a Rússia e o Irã. Então existe um incentivo natural para cooperar ali. É por isso que eles acabam descrevendo as potências terrestres como mais cooperativas, enquanto as potências marítimas seriam, por natureza, mais imperialistas. Acho que me afastei um pouco da sua pergunta, mas realmente acho que isso tem muito potencial. Os russos têm todos os quebra-gelos. Eles estão construindo a infraestrutura. As novas tecnologias, especialmente os drones, tornam boa parte da infraestrutura necessária para busca e resgate muito mais barata e viável, principalmente em áreas que não são tão densamente povoadas. Eu costumo ser otimista em relação à rota do Ártico, mas o problema é que no passado,
Aquilo era basicamente um deserto congelado. Não havia tanto interesse estratégico ou competitivo. Só que agora, com o corredor marítimo e todos esses recursos naturais ficando acessíveis, tudo indica que vai se tornar o centro de um impasse geopolítico de soma zero. E é por isso, de novo, que os americanos querem a Groenlândia. Exatamente. Exactly. And Putin is personally Uau! implicated, né? E o Putin está pessoalmente envolvido nisso. É o que ele mesmo diz pra gente em Vladivostok todo ano. Isso é um projeto federal e eles estão investindo muito dinheiro em Arkhangelsk, em Murmansk, nos portos. Eles tratam isso como uma questão de segurança nacional, então é algo extremamente sério. Ao mesmo tempo, isso interessa muito aos chineses, porque um dos corredores deles, por exemplo, eles não podem usar no momento, o Transiberiano. Eles não conseguem mais usar o Transiberiano por causa das sanções. Por isso estão investindo tanto nesses corredores intermediários, o corredor leste-oeste e outros, indo para o sul. Passar pelo norte é impossível. Ir para o extremo norte, lá no Ártico, é o ideal, e relativamente rápido. and relatively fast. Pois é por isso que é curioso que Vladivostok, lá na costa do Pacífico da Rússia, agora também esteja conectada com a Índia. Então a Índia vai participar do projeto do Ártico. As pessoas não costumam pensar na Índia como um país do Ártico. Mas é aí que a coisa fica meio estranha, porque depois que a Suécia e a Finlândia entraram na OTAN, basicamente todos os países do Ártico passaram a fazer parte da aliança. Todos, menos a Rússia, que representa metade do Ártico. E no passado, os russos, porque queriam se integrar com os europeus e construir uma casa europeia comum, como Gorbachev dizia, acabaram direcionando toda a cooperação no Ártico para os países ocidentais. Mas agora que ficou claro que não vai existir uma casa europeia comum, o que teremos é política de blocos. Os russos estão voltando o olhar para o leste, então o Ártico está virando esse teto da Eurásia, onde eles estão convidando as potências eurasiáticas em vez do Ocidente. Eu acho que no futuro, nós, os europeus, vamos nos arrepender do que fizemos. Todo aquele gás do Ártico, que deveria abastecer nossas indústrias com gás barato pelos próximos 30 anos, foi entregue aos chineses. E tudo isso porque estamos obcecados em derrotar os russos, em vez de buscar um acordo político. Então é isso. Acho que os historiadores vão olhar para esse período como um dos mais absurdos e cheios de erros que nós mesmos causamos. Sem dúvida. No question. Yes. Sem dúvida, sim. E você viu os últimos 90 bilhões, e eles realmente acham lá em Bruxelas, que isso vai ser pago com reparações da Rússia. Eu vi isso. Mas é por isso que chamam de empréstimo, 90 bilhões para a Ucrânia. Como é que isso é um empréstimo? Eles não têm como pagar de volta. Aí explicam, depois que a gente derrotar a Rússia, eles vão pagar em reparações. Então, no fim das contas, os europeus já não podem mais se dar ao luxo da paz, porque precisam derrotar a Rússia. Caso contrário, eles também não recebem o dinheiro de volta. Caso contrário, eles não vão recuperar o deles. Eu sempre pergunto, afinal, qual é exatamente esse plano? Se a Rússia considera isso uma ameaça existencial, como é que se derrota a maior potência nuclear do mundo, que acredita estar lutando pela própria sobrevivência? Até que ponto exatamente vocês querem ter sucesso? Quero dizer, essa é uma guerra terrível em tantos níveis, humanitário, estratégico, enfim. Mas eu queria voltar à parte iraniana e chinesa disso tudo, porque pelo que estou ouvindo agora, os iranianos começaram a definir as regras desse novo sistema de pedágio. Ou seja, todo mundo tem que pagar um pedágio. Se eu não estiver enganado, quem participa de um ataque contra o Irã ou impõe sanções ao Irã paga um valor extra, um tipo de bônus a mais. E além disso, eles não querem dólares. Só reais, sim. Provavelmente reais. Mas claro, eles vão aceitar yuan, só que não vão divulgar isso. A moeda de reserva vai ser o yuan.
Então, como você vê o impacto disso? Quer dizer, é por isso que os países querem ter controle sobre os corredores internacionais e marítimos. Assim, eles conseguem extrair concessões políticas e também econômicas. Mas isso tiraria muito do poder dos Estados Unidos, né? É por isso que os americanos não podem sair. Ou, mesmo tendo praticamente perdido a guerra contra o Irã, é por isso que o Trump não consegue simplesmente voltar para casa? Of course not, because if he Claro que não, porque se ele aceitar essa saída, seja lá onde for, isso é admitir uma derrota estratégica. E essa derrota estratégica já está aí, visível para todo o planeta. A questão é o grau dessa derrota. Vai ser algo extremamente humilhante ou vai ter algum tipo de saída que salve as aparências? A gente ainda não sabe, mas ele precisa de uma saída e está implorando por uma. É uma situação completamente diferente. Os iranianos podem aguentar essa situação atual por meses, mesmo pagando um preço altíssimo. Eles já estão pagando caro com a destruição da infraestrutura. Circulam estimativas que falam em até 270 bilhões de dólares para reconstruir o que foi destruído durante a guerra. Então é claro que eles precisam desesperadamente de um pedágio em Hormuz. Isso vai ajudar. Eles não podem esperar que os americanos paguem reparações, porque isso nunca vai acontecer. Ou então vão ter que obrigar os países do Golfo, especialmente os Emirados, que na prática estão em guerra com o Irã agora, não a Arábia Saudita, mas os Emirados, a pagar reparações. Então o que eles vão fazer? Atacar os Emirados de novo? Sim, podem. Eles conseguem paralisar os Emirados em questão de horas. Muito, muito fácil. E na verdade, se os americanos atacarem de novo, o alvo número 1, além de Israel, vai ser os Emirados Árabes Unidos, e não o país inteiro, mas Abu Dhabi, especificamente. Dubai. O modelo de negócio de Dubai já morreu e não vai voltar. Dubai. Como assim? Dubai. O negócio desses. Exactly, because I would say Exatamente. Porque eu diria que o cérebro por trás dessa ideia de se alinhar com os Estados Unidos e com Israel numa guerra contra o Irã é o MBZ, Mohammed bin Zayed. Ele é, na verdade, um gangster muito, muito perigoso. Você viu que ele mandou o filho para Pequim, foi recebido pelo Xi Jinping, e lá ele começou a dar lição de moral no Xi Jinping sobre a relação entre o Irã e a Rússia. É inacreditável. Essas pessoas são gangsters e se acham donos do mundo. Isso é ainda pior. E eles fizeram a aposta deles há muito tempo. Aqueles famosos 1,4 trilhões de dólares, eu acho que é um pouco exagerado, provavelmente bem menos que isso, que eles prometeram investir na economia americana. E os americanos podem construir quantos centros de dados quiserem nos Emirados. E claro, tem a conexão direta com Israel, que também faz parte do IMEC. Supondo que o IMEC um dia realmente aconteça, o que provavelmente não vai acontecer. A ligação entre Haifa e os Emirados Árabes Unidos é essencial, e eles ainda precisam construí-la. Essas ferrovias não existem. Se somar tudo, acho que são mais de 1.000 quilômetros de trilhos que ainda precisam ser construídos, ligando Israel aos Emirados. Então, eles fizeram essa aposta antes mesmo da guerra, e obviamente cederam o próprio território para ataques dos Estados Unidos contra o Irã. Os iranianos não vão esquecer isso nunca. Vai haver retaliação. Já começou, mas pode ficar muito, muito mais pesada mais para frente. E se os americanos tentarem alguma coisa nos próximos dias, de novo é boato, mas a gente também precisa lidar com os boatos, pode acontecer algo já nesse fim de semana. Bom, os iranianos já disseram o que vai acontecer. É muito simples. A gente ataca Fujairah, ataca Yanbu e fecha o Bab al-Mandeb. E pronto. Dá para se recuperar disso? Não, ninguém consegue. É quando o Iêmen fechar o Mar Vermelho, aí eu acho que o jogo acaba. Acabou o jogo. E todo mundo sabe disso, Glenn. Todo mundo que faz modelos, projeções, o que for, todo mundo sabe. E é por isso que nada aconteceu até agora com Bab al-Mandeb, porque esse é o coringa final. Depois disso, é colapso total.
A economia global já está desabando ainda mais por causa desse bloqueio completamente absurdo, que na prática não bloqueia nada. Os navios continuam passando. E é curioso, porque se você navega pelas águas territoriais do Irã, do Paquistão e da Índia, bem perto da costa, é isso. Very close to the coastline. That's it. You go from Karg to Mumbai. Você vai de Karachi para Mumbai. Simples assim. E eu tenho certeza de que muita carga já está fazendo esse trajeto. Os petroleiros também estão indo por ali agora. Para que navegar bem no meio do Mar da Arábia? Todo mundo sabe que os americanos estão lá. Ou pelo menos é o que eles dizem. A gente ainda não sabe exatamente onde eles estão posicionados. Não há nenhuma identificação visual de onde esses destroyers estão. Em algum ponto entre o Mar da Força Sul e o Índico. Isso fica mais muito longe towards the Suez than no bush. From the coastline of Iran and Pakistan. Como eles estão tão longe, a região acaba ficando muito espalhada também, o que significa um monte de navios. Então, só pela quantidade de pessoal e de embarcações sendo usadas, dá para ver que eles estão realmente esgotando os próprios recursos, o que pode piorar a situação em algum momento. E aí, onde é que você atraca? Onde faz a manutenção? Tudo isso vai deixar eles bem vulneráveis. Então é uma estratégia perigosa, principalmente se a gente acabar entrando numa guerra de verdade. Os Estados Unidos podem estar em uma situação muito ruim. Sim. Se a gente voltar para a guerra, esses navios vão ser atacados por mísseis e drones, enxames de mísseis e drones. Não há dúvida disso. Os iranianos estão só esperando. Isso vai fazer parte da Guerra 2.0, uma das primeiras ações. Tipo, certo, vamos atacar a Marinha dos Estados Unidos onde quer que ela esteja. Como diriam os chineses, tempos interessantes. Uau! Muito obrigado por dedicar um tempo para conversar. Foi um prazer, Glenn. Espero te em breve. Eu já tô indo. Então, obrigado. Valeu, se cuida. Tchau, tchau.